Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes na sala e a quem está nos acompanhando aí no YouTube. Agradecer o Fernando, a Mônica, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer enorme estar participando desse seminário, reencontrando pessoas queridas, isso sempre, e voltar a Belo Horizonte, que é sempre muito bom, né, estar aqui. Então, vou começar me fazendo uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, careca, com a barba já quase toda branca, estou usando uma camisa bege, e é isso. Bom, o tema hoje da minha contribuição nesse seminário é sobre avaliação qualitativa e aperfeiçoamento de políticas culturais. Eu peço para colocar aí o slide, por favor, aí na tela. Então, assim, primeiro eu queria começar situando de onde eu falo, não é? Eu vou falar a partir de uma experiência coletiva e, apesar de eu estar aqui individualmente, eu estou falando em nome de um grupo que está trabalhando, não é? Estamos trabalhando juntos há mais de 2 anos. Então, o que eu vou apresentar aqui é resultado desse trabalho coletivo, né? É quase uma injustiça eu estar aqui, meio que autoralmente, trazendo esses dados, mas queria reforçar isso, né? Nós somos um grupo interdisciplinar. Nós temos historiadores, sociólogos, administradores, artistas, todos ligados a várias universidades do Ceará, a Universidade Estadual, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, na região do Crato, na região do sul do estado, e estamos juntos desse programa aí, chamado Cientista-Chefe da Cultura. Eu estou trazendo essa informação não é apenas para ressaltar algo que está acontecendo no Ceará, mas porque nós pensamos, aliás, que esse é um programa que pode ser replicado em outros estados. Tá? Então, dar visibilidade a ele é também alimentar ou incentivar, não é, que algo parecido possa ser replicado. Aliás, o estado de Pernambuco, nós tivemos essa informação recentemente, vai implementar esse programa no estado lá, o governo do estado. Né? Não é um nome bom, confesso, cientista-chefe é um nome meio pedante, mas na realidade é uma tradução literal desse programa em inglês, que eles têm na Austrália, tem no Reino Unido e tem nos Estados Unidos. Então é o nome em inglês, a tradução é literal. E o que é esse programa? É um programa da nossa Fundação de Pesquisa, Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, que é um programa onde as secretarias de Estado ou órgãos da gestão pública estadual procuram a fundação e dizem, nós temos aqui um conjunto de dados, né? Nós formulamos, implementando políticas públicas, temos um conjunto de dados, temos alguns problemas que nós queremos, não é, dar conta deles, mas nós não temos perna. Nós estamos aqui no cotidiano da gestão, temos que dar conta de prestação de conta, enfim. Então nós precisamos do apoio da universidade. Então, aquela secretaria convida um pesquisador sênior, digamos assim, o cientista-chefe, como a gente brinca lá, e ele monta uma equipe, e essa equipe passa a trabalhar junto com o órgão público, né? O órgão gestor, seja a secretaria, seja um outro órgão do governo do estado. Então, no caso, nós temos nós temos um cientista-chefe da cultura, ou seja, é um grupo de pesquisadoras e pesquisadores. Esse grupo está trabalhando com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, a partir de demandas que a Secretaria da Cultura nos coloca, e a partir dessas demandas nós criamos, né, formas de pesquisa e de intervenção. Então o programa é um programa grande, como eu falei, reúne uma quantidade expressiva de pesquisadoras e pesquisadores. Eu coordeno um núcleo específico desse programa, né, desse projeto. O programa é Cientista-Chefe, o nosso é o projeto Cientista-Chefe da Cultura. Eu coordeno junto com outros colegas que fazem parte dessa equipe que eu coordeno, que é uma pesquisa de avaliação das políticas implementadas, portanto, pela Secretaria da Cultura. Um dado interessante, que precisa ser dito também, é que o orçamento desse projeto não sai da Secretaria de Cultura. Não é? É um orçamento da Fundação de Pesquisa, do governo do estado. Então está tirando dinheiro dos fazedores de cultura, do gestor de cultura. É algo que iria para a pesquisa, que está indo para a pesquisa. Tá? Então esse é um projeto, como eu falei, interdisciplinar, e é a partir dele que eu vou trazer essa experiência que a gente vai discutir. Antes de mais nada, eu convido a vocês, quem tiver interesse, a acessar. Esse é o primeiro livro, o primeiro resultado do projeto. Né? O livro chama-se Cultura, Inovação e Inclusão Social, Estudos de Políticas Culturais no Ceará. Cultura, Inovação e Inclusão Social, o título do nosso projeto. O projeto mãe, não é? Que abarca várias ações. O projeto geral é esse.
E esse livro está disponível para download gratuito, aí vocês podem entrar no site da editora da Universidade Estadual do Ceará, joga o nome do livro e vocês conseguem acessar essa publicação. Algumas coisas que eu iria falar estão nesse livro, né? É um livro de vários capítulos, onde 2 ou 3 são do nosso grupo. Bom, então a questão inicial há um dilema, e de uma certa maneira, quando o Luiz traz a questão da gestão, ele já trouxe esse dilema, né? Aliás, isso é interessante, porque a forma como a Pró-Reitoria, né, o Fernando e a Mônica pensaram essa programação é muito interessante, porque a gente vai acumulando um debate, não é? Há uma sequência de intervenções desde ontem, e a gente vai acumulando um pensamento, né? Então, na verdade, eu estou aqui já na esteira do que já foi dito. Então, aproveitando o que já foi dito, hoje mesmo o Luiz, falando da questão da gestão, ele colocou mais ou menos isso, né, em outras palavras, que é o dilema que atua no campo da organização da cultura, ou seja, com a produção, com a gestão e com a elaboração de políticas públicas. O dilema é como, né, quer dizer, existe uma questão, existe uma demanda, não é? Que é avaliar as políticas, avaliar os programas, os projetos, as ações na área de cultura. Há uma demanda colocada para nós que estamos, de algum modo, nessa parte da organização da cultura. O dilema, na realidade, é esse. Como, a partir de uma lógica de gestão e avaliação por resultado, e aí daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que é isso, né? Gestão e avaliação por resultado, como a partir dessa lógica dar conta da dimensão inefável, né, subjetiva da cultura, né? Nós sabemos que os processos culturais são processos de longa duração. Acho que o José hoje estava falando, né, que você faz ele criticando a ideia de que você faz um curso de meia hora e vira mestre da cultura. Você não vira mestre da cultura em meia hora, é um longo processo até se transformar em um mestre da cultura. É um longo processo até você virar um artista. Os processos culturais, de maneira geral, demoram, não é? Décadas, séculos. Então, assim, como dar conta, numa lógica avaliativa por resultado, da peculiaridade da área cultural? Não é? Então, esse é um dilema que os gestores, os elaboradores de políticos, os produtores se deparam, né? Então, o que é uma gestão e uma avaliação por resultado? Né? Eu estou trazendo aqui uma descrição. Se fosse buscar uma outra literatura, talvez tivéssemos outra descrição. Estou trazendo aqui a que eu acessei a partir de uma determinada literatura. Bom, a avaliação por resultado, não é, ela pensa o ciclo de gestão, não é, o ciclo básico, planejamento, orçamento, processo decisório, só que ela descola, né, o foco do processo para a entrega, procurando ver se essa entrega deu conta dos objetivos e dos resultados que foram anunciados inicialmente, né? Então, a administração centrada notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, Luiz falou disso, né? Fazer certo as coisas, e eficácia, fazer as coisas certas. Luiz falou também da efetividade, mas a efetividade é um ganho, porque originalmente essa avaliação por resultado se baseia nesses dois valores. Né? A partir de uma crítica a essa perspectiva é que a efetividade passa a ser incorporada. Mas inicialmente é isso, é fazer certas coisas. Agora, o que é fazer certo? Que ideia é essa de fazer certo? Né? E fazer as coisas certas. Bom, também quais são essas coisas certas? São duas coisas que essa gestão dá por entendido, e na realidade nós sempre precisamos perguntar, né, como fazer e o que fazer. Então, essa gestão para resultados, ela pode ser considerada parte do paradigma da chamada nova gestão pública ou administração pública gerencial. Que no Brasil, no caso específico do Brasil, os mais velhos e as mais velhas aqui vão lembrar disso, né, vem com a chamada reforma gerencial estabelecida durante o governo FHC. O José está dizendo que não se lembra disso, porque ele é bem novo, é o mais novo da sala, não é? Então também levante o braço, Isaura, eu não estava vendo você. Então pronto, não, o José, Márcio e a Isaura não sabem disso, mas o resto sabe. A partir de 95 há uma reforma administrativa, e eu lembro muito, né, das críticas a essa reforma, exatamente por seu caráter liberal ou neoliberal, né? Então essa nova gestão pública, ela foi se transformando a partir, inclusive, das críticas que eram feitas a elas. Essas versões que vou apresentar aqui, elas não são
lineares, não são sucessivas. Primeiro teve uma, depois teve outra. E o fato de a segunda ter vindo depois da primeira não significa que a primeira acabou. Na verdade, essas versões, elas coexistem, às vezes, no mesmo governo, inclusive. Não é? Então, a primeira versão era a mais puramente liberal, gerencialismo puro, né, focado na redução de custos. Ou seja, como fazer as coisas da forma mais barata. E que seria a forma certa, né? A forma certa seria fazer as coisas do modo mais barato. Então, a versão, como eu te falei, predominantemente, fortemente neoliberal, onde a preocupação estava nos contribuintes, né? A ideia do consumidor, do cidadão contribuinte, que equivale à ideia do cidadão consumidor. Então, essa, ainda que tenha sido a primeira versão, ela continua sendo a versão predominante. Ela continua, de uma certa maneira, pautando essas outras duas versões da gestão pública. A segunda, ela vai focar na qualidade, então tem um avanço aí de não é só você reduzir os custos, mas manter alguma qualidade, e aí você sai do contribuinte e passa para o consumidor, né, o cidadão consumidor. E o terceiro, você sai, a ideia do consumidor, não é mais a ideia do consumidor, mas a ideia do cidadão, nos resultados de uma equidade e cidadania, onde a prestação de contas sobre os resultados assume uma centralidade. Então, a questão aí, o foco é a transparência, não é uma palavra muito a gente que está na gestão pública escuta muito, é muito cobrado pela ideia de transparência. Não estou aqui negando a importância disso, certo? Mas não é só isso, a questão é essa, não é só ser transparente, tá? Então, essa é uma gestão para resultados. E essa gestão para resultados, ela é muito forte na gestão pública. Então, no caso do Ceará, ela é digamos, o norte avaliativo das políticas públicas do governo. Não é? Então, as secretarias e os órgãos ligados ao governo do Estado, o Ceará tem que seguir um determinado padrão, vou falar um pouco mais adiante sobre ele, a partir dessa lógica gerencial. Tá? Então, para a checagem do cumprimento dos objetivos, tem que se estabelecer metas de verificação, que usualmente são quantitativadas, através de indicadores numéricos e tangíveis, visando facilitar a checagem. Então, percebam aí que a lógica aí é uma lógica de avaliação quantitativa, e a partir de indicadores. Volto a dizer, eu estou negando a importância disso? Não. Não é, pelo contrário, nós estamos desde ontem falando da importância de criar um sistema nacional de indicadores, da importância de criar dados no municípios, dados nos estados. Não se trata de negar, se trata de não ficar só nisso, não é? De pensarmos em lógicas complementares a essa forma, né, de avaliação. Ora, os indicadores, de uma maneira geral, os indicadores clássicos, quantitativos, têm duas características. Uma, quantificam as informações para que sua significância seja mais facilmente apreendida, não é? Seja facilmente aparente. E dois, não é? A segunda característica, os indicadores simplificam informações sobre fenômenos complexos para melhorar a comunicação. E eu destaquei exatamente essa passagem porque eu comecei dizendo como, né, nós podemos lidar com isso. E alguém já falou aqui hoje, né, o Luiz falou isso, a complexidade da cultura, né? Foi o termo que o Luiz usou hoje e nós também usamos isso ontem. Então, como simplificar informações sobre fenômenos tão complexos são os fenômenos culturais? Que desafio é esse? Que dilema, não é esse, tá? E aí eu trago, para ilustrar, uma aplicação dessa gestão por resultados, aqui no caso, como eu falei, no caso do Ceará, especificamente no caso da Secretaria de Cultura, e aqui é um quadro básico dessa lógica de avaliação, né? Você tem a meta, você estabelece metas, a meta aqui é executar de forma presencial e ou virtual, isso aqui nós estamos ainda na época do Covid, né, do isolamento social. A segunda etapa das ações dos laboratórios de criação da Escola Porto Iracema das Artes, por meio de 1.650 horas formativas, beneficiando um público estimado de 600 pessoas. Essa é a meta. Tá? É interessante porque, obviamente, pessoal, que nós não podemos dar conta de todos os equipamentos, de todos os programas, de todos os projetos da Secretaria de Cultura. Nós somos uma equipe pequena, então nós elegemos, junto com a própria Secretaria de Cultura, alguns lugares de atuação. Essa Escola Porto Iracema das Artes, é uma das escolas que nós estamos avaliando. Então é interessante porque aqui tem uma forma de avaliação que está em curso, essa avaliação por gestão, não é?
e depois eu vou trazer, não relativo a essa escola, mas a a nossa experiência. Então é interessante para nós contrapormos as duas lógicas. Então, temos aqui os indicadores, total de horas, aulas ministradas, índice de satisfação do usuário com as ações de formação, número de artistas e coletivos beneficiados com o atendimento. O tipo, né, do indicador, eficácia, qualidade e eficácia. O peso, porque ele tem um sistema de peso, de soma e divisão lá, não vou trazer isso porque não é o caso, isso é muito mais ilustrar. A periodicidade mensal e anual, a fórmula, ou seja, como é que a gente quantifica o número total de horas ministradas. Veja como é muito criativo, o total de horas ministradas. Né? Então, é bem óbvio. Né? Índice de satisfação, uma fórmula, veja que a quantidade de avaliações entre excelente e bom. As outras formas de avaliação não aparecem, só de excelente e bom. E aí você tem um sistema também quantitativo de as pessoas, né, responderem, foi excelente ou foi bom, tal. E o número de artistas e coletivos beneficiados. O total de artistas e coletivos beneficiados com atendimento. Uma simples contagem de quem fez os cursos, de quantas foram as aulas ministradas, né? Se a pessoa achou excelente ou bom, e qual foi o total de artistas e coletivos beneficiados. Isso responde a uma determinada compreensão do processo? Responde, claro. Nós temos aí informações importantes. Tá? É importante saber quantas horas de aula foram ministradas, se correspondeu àquilo que estava previsto, não é? Se o total de artistas atendido era o que estava previsto. Isso é importante, não há a menor dúvida. Então, só volto aqui. Dos três indicadores que eu trouxe aqui, não é? 2 são indicadores de eficácia. Suas fórmulas de cálculo não implicam cruzamento de dados, mas simples quantificações relativas às ações das metas. Percebe-se que dizem respeito às entregas realizadas. Nada especificam sobre a recepção e o processamento dessas ações por parte do público atendido. Até porque, como eu falei logo no começo, não é? O foco sai do processo e vai para o resultado. Então, como se deram essas aulas ministradas, não é? Como se deu a relação entre os artistas que fizeram a formação, isso não está avaliado, isso não está colocado pelo processo. O único indicador que leva em conta a percepção quantitativa, né, que é o indicador aí da satisfação do usuário, não é? É o de gestão relativo à satisfação dos usuários, que é mensurado por meio de percentual. 70% achou bom, 30% achou excelente e acabou. Ou seja, também não há muita diferença em relação aos outros 2 indicadores. A esse contexto, isso não é aquilo que, de uma maneira geral, nos é cobrado pelos órgãos, né, que estão nos financiando. A esse contexto, soma-se o que pode ser denominado de ilusões do imperativo da avaliação. Trata-se aí de uma crítica radical à lógica avaliativa. Aí já é o outro lado. Não é? Tem toda uma literatura que vai dizer assim, nós estamos submetidos ao imperativo, não é? À ditadura da avaliação. Tudo que nós fazemos tem que ser avaliado. Estamos o tempo todo sendo avaliados. Há todo um debate na área de sociologia, na área de antropologia, mas também na área da filosofia, enfim, nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, não é, que fazem uma crítica a esse imperativo da avaliação. Eu não vou entrar nessa crítica, porque se eu entrasse nessa crítica, eu terminaria de fazer, expor a crítica e a gente ir embora, né? Mas não é esse o caso. Por quê? Porque não é possível prescindir da avaliação. Não é? E muito menos, às vezes, da avaliação por resultado. Por quê? Porque geralmente é a avaliação que é esperada quando não é demandada pelos financiadores públicos e privados. Então, a gente não pode abrir mão do processo avaliativo. Nós estamos trabalhando com políticas públicas e a gente precisa, né, ter algum tipo de percepção do que aquilo que nós estamos fazendo, qual o resultado daquilo que nós estamos fazendo para dar um retorno para a sociedade. Mas a questão é como ir além e não negar ou não desprezar, não é? Como ir além dessa lógica de indicadores tangíveis. E aí a gente volta lá ao dilema inicial que eu tinha falado, né? Então, eu trago aqui uma fala da Carmen Valdez. Ela estava discutindo sobre indicadores culturais em um seminário que ocorreu em 2021, então bem próximo a nós, aí já durante a pandemia,
o seminário Economia e Política da Cultura, Indústrias Criativas para o Desenvolvimento Sustentável. E ela chama a atenção, na fala dela, para a delimitação de mecanismos de mensuração das dimensões intangíveis, que tanto diferenciam a arte, a cultura e a criatividade dos demais setores, especialmente em sua dimensão simbólica dotada de subjetividades. Na verdade, eu trouxe essa fala dela para reforçar o meu argumento desde o início, né? Como pensar uma avaliação que dê conta dessa dimensão, dessas dimensões intangíveis aqui. E aí, é interessante porque ela vai ilustrar essa questão dela, trazendo uma fala do Fabiano Piúba, que abriu esse seminário, não é? Parceiro aqui da Universidade Federal, parceiro da Pró-Reitoria nesse seminário que nós estamos participando. O Fabiano Piúba, quando ele faz essa fala, ele era então o secretário de Cultura do Estado do Ceará, né? Hoje o Fabiano é o secretário de Formação, Livre e Leitura do Ministério, e o Fabiano faz o seguinte questionamento, né? O que o leitor é capaz de fazer com o que lê? Mais do que quantos livros lemos por ano, como a leitura, na ampliação dos nossos repertórios culturais, é capaz de redefinir nossa vida em sociedade. Então, a pergunta que o Fabiano fez é uma outra forma de colocar aquele dilema que eu estava trazendo, não é? Ou seja, a avaliação por resultado vai dizer o seguinte: quantos livros os alunos leram? X. Ok. A questão que o Fabiano pergunta, e que eu estou endossando aqui na fala, é, bom, mas o que esses livros fizeram para a vida dessas pessoas? Não é? Qual foi a reverberação, eu vou já falar de reverberação aqui, né? Qual foi a reverberação desses livros para esses leitores, para essas leitoras? Não é? É isso que a avaliação para resultado não pega. Não é? E é essa dimensão que me parece ser fundamental também nós pegarmos, ou nós principalmente pegarmos, nós que estamos na área da cultura, na gestão, não é? Então, tomando então essa pergunta aí do Fabiano Piúba, para além das entregas apontadas pelos indicadores de resultados, é de suma relevância procurar saber o que essas entregas causam junto ao público beneficiado. Ou seja, se de um lado é importante saber quantos alunos passaram por uma determinada formação, com a carga horária de X horas-aulas, de outro lado é imprescindível saber o que essa formação despertou junto ao aluno ou à aluna, em termos de consciência social, autoestima, valores, cidadania, inserção do mercado. Bom, a gente podia ir trazendo várias variáveis, não é? Que a gente podia estar preocupado e dar conta delas. Então, bom, como a gente sai então desse dilema? Né? Como sair desse dilema? E aí a gente lá no... Eu estou trazendo esse dilema, pessoal, volto a dizer, esse dilema nos foi colocado. Eu estou trazendo aqui uma espécie de relatório de pesquisa, tá? Isso a gente foi construindo a partir desse diálogo aí com os equipamentos e com os projetos e com as ações da Secretaria da Cultura. Nós nos colocamos, bom, mas como sair desse dilema? Não é? A Secretaria de Planejamento já impõe, não é? Já coloca, já cobra aos gestores estaduais aqueles dados quantitativos. A gente não está aqui para aperfeiçoar isso. Já existe uma equipe da Secretaria de Planejamento para fazer isso. Qual a nossa contribuição? Então a gente foi atrás, não é, de toda uma literatura que a gente pode dar um nome genérico de avaliação construtivista, também chamada de avaliação de quarta geração. É uma avaliação, e aí tem tudo a ver com o nosso seminário, porque é uma avaliação baseada em valores democráticos e cidadãos. A gente podia dizer, Luiz, que aquela proposta de gestão que você traz é uma gestão construtivista, porque é exatamente isso, uma gestão construída em comum com os vários interessados, não é a partir de valores democráticos e cidadãos, você reforçou isso tudo. Não é? Então, da mesma forma que a gente pode pensar numa gestão construtivista, Lena, a gente pode pensar também na avaliação construtivista, não é? Ou seja, é uma avaliação que é feita com todos os interessados, e não apenas com o gestor, digamos assim, não é, da Secretaria de Cultura, mas também com o gestor dos equipamentos, com os técnicos que estão lá na ponta, implementando a política, que tem uma visão diferenciada do
daquele que elaborou a política, que implementa, tem outra perspectiva, do público-alvo, daqueles que são chamados a participar da política. Ou seja, quando você trabalha com a política pública, você está trabalhando com um universo bastante amplo. E nessa avaliação construtivista, esse universo deve ser ouvido, né? Ele deve ser não só ouvido, mas ele tem que ter lugar de fala, né? Ele deve construir junto, deve ser uma avaliação construída coletivamente. Então, o que eu estou apresentando aqui, e vou continuar apresentando, até para ser coerente com o que eu estou falando, não se trata de um manual, mas de um relato que pode ser adaptado, que pode ser, não é, pensado a partir dele como ser aplicado em várias realidades dos municípios de Minas Gerais, tá? Já que nós estamos pensando exatamente no processo de formação de gestores, de produtores culturais, ou seja, como essa experiência que está se dando no âmbito do governo do Estado do Ceará pode ser, a partir dela, pensada, adaptada, recriada nos seus devidos espaços, seus devidos territórios, para usar aqui um termo bastante utilizado, né, nesses dias. Então, são metodologias que passam por uma análise personalizada, é isso. Como ela pode ser adaptada a um determinado momento e um determinado espaço, tempo e espaço, aí, né? A personalização espaço-temporal. Então, essa avaliação construtivista, ela é uma avaliação intermediária, ou seja, ela não está preocupada apenas com o resultado, mas está preocupada com o processo. Então, a gente se diferencia, nessa lógica se diferencia da avaliação por resultados, porque a gente está interessado com o processo, ou seja, observar o impacto da ação em paralelo à sua realização, buscando interferir na melhoria de processo de implantação e execução. Ou seja, no momento que está acontecendo, a gente pode já estar acompanhando e, coletivamente, identificando as dificuldades, não é? Ajustando os rumos e etc. E segundo, a avaliação de reverberação. Olha a palavra voltando aqui. A gente procura usar a palavra reverberação, e aliás o José usou essa palavra hoje, né, na fala dele, achei interessante, disse, pô, o José pegou aquilo que a gente está, você falou reverberação, qual a reverberação? Essa é uma palavra muito bacana, eu acho, por isso que a gente usa em vez de impacto. Primeiro porque quando se fala em avaliação de impacto, dentro da lógica administrativa clássica, ela requer todo um conjunto de pré-requisitos, há toda uma metodologia de avaliação de impactos, que dificilmente pode ser implementada na área da cultura. Porque ela, inclusive, demanda grupo teste. Não é como se nós fôssemos fazer assim, vamos fazer aqui um projeto no centro cultural que vai ser voltado para um determinado público e vamos pegar um outro público e nós não vamos usar esse público e ele vai servir como teste para ver que... Bom, isso é uma crueldade enorme na área da cultura, né? Em outras áreas também. O público-alvo é o público que não vai ser atendido pela política e vai servir como parâmetro para que ele for atendido. Esse é um dos elementos que a avaliação de impacto demanda, mas a avaliação de impacto tradicional. Por isso que a gente não usa a avaliação de impacto, para a gente não ser cobrado por uma certa ortodoxia, né? Você não está fazendo avaliação de impacto, coisa nenhuma. Não, nós não estamos mesmo não, nós estamos falando em avaliação de reverberação, ou seja, como essas ações, após concluídas, né, portanto, elas ex post, ou seja, somativas, como elas se somam, apesar de usar aqui a palavra impacto, mas troquem aí por reverberações, né, como elas reverberam nas individualidades e nas coletividades, certo? Como elas reverberam nas subjetividades das pessoas, mas também na subjetividade do coletivo, né, da comunidade, tá? Então a gente, essa metodologia procura conhecer esses impactos, essas reverberações finais dos projetos e colaboram para uma mensuração de alcance da política avaliada e que vai para além dos resultados obtidos, buscando ampliar o escopo de análise para detectar alterações na realidade social beneficiada pela ação pública, tá? Então, são dois elementos que guiam aqui a avaliação construtivista, né? Bom, só para trazer aqui um autor que é bastante conhecida e bastante acessível, certo? Quando esses textos nossos saírem publicados, vocês vão acessar essa bibliografia. Esse texto, por exemplo, da Maria Cecília Minaio, é um texto publicado em uma revista, disponível gratuitamente online, então todo mundo pode acessar, ok? E o que é que ela vai falar desses indicadores qualitativos, propriamente ditos? Porque existem
indicadores que são, às vezes, entendidos como qualitativos, mas, no fundo, são tratados como quantitativos. Então, os indicadores qualitativos são os que expressam a voz, os sentimentos, os pensamentos e as práticas dos diversos atores que compõem o universo de uma pesquisa ou de uma avaliação. Eles evidenciam a adoção ou a rejeição de certas atitudes, valores, estilos de comportamento e consciência e se fundamentam na necessidade de ressaltar as dimensões das relações vividas intersubjetivamente, entendendo que elas fazem parte de qualquer processo social e o influenciam. Então, essa frase da Minayo, ela, entre outras, essa proposta da Minayo, entre outras, que convergem com essa, é o nosso norte, né? Funciona como uma referência para nossas ações, tá? E aí, a gente pode deduzir, portanto, que essa avaliação construtivista é uma avaliação hermenêutica, ou seja, nós fazemos uma interpretação. Né? Nós fazemos uma interpretação da realidade, uma interpretação do social, né? A partir, portanto, de indicadores qualitativos. E aí, novamente, nesse mesmo texto da Minayo, ela traz, não é? A origem da produção de indicadores deve ser a realidade empírica concreta. Mais uma vez, tem que ter uma relação com o território, relação profunda com o território. Os atores sociais, o conjunto de atores sociais, né, todos os envolvidos no processo, ao se comunicar sobre qualquer assunto do mundo, da vida, o interpretam e julgam a partir de um estoque de referências, como classe, gênero, grupo de pertinência, etnia, identidade, função social, entre outros. Ou seja, a gente está dizendo que a avaliação, desde o início, nós assumimos, a nossa avaliação não é neutra. Não é? Ela está carregada de valor, não de todos nós que estamos envolvidos. Não é porque há essa pretensão de neutralidade nessas avaliações, não é? Essas avaliações para resultado. Não, nós somos avaliações carregadas de valores e assumimos isso. Não é? Isso é fundamental, porque ao assumirmos isso, nós podemos, de uma certa maneira, lidar com eles e não jogar a poeira para debaixo do tapete. Os pesquisadores que analisam tais interpretações devem se colocar dentro do processo de construção da realidade, buscando valorizar a relação entre observador e observado, que convivem no mesmo tempo histórico e estão marcados por diversos fatores sociais comuns. Na realidade, a gente vai até um pouco mais além do que isso que a Minayo faz, como eu vou mostrar daqui a pouco. A gente meio que quebra, na medida do possível, porque não dá para quebrar totalmente, certo? Essa relação entre observador e observado, certo? A gente tenta fazer com que todos sejamos observadores e observados. Tá? Bom, eu acho que eu tenho tempo ainda? Tenho. Então, para ilustrar um pouco essa discussão mais teórica e conceitual, vou trazer para vocês, para a gente, uma avaliação construtivista na prática. Né? Como eu falei, nós atuamos em alguns projetos e alguns equipamentos. Vou trazer aquele equipamento que nós acompanhamos por mais tempo, portanto, nós avançamos mais no processo avaliativo, que é a Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco. Né? Essa escola de gastronomia, ela é um equipamento muito interessante, pessoal. Por quê? Porque ela é um equipamento da Secretaria de Cultura. Ela é um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado. Ela é um equipamento que está discutindo não gastronomia no seu sentido clássico, para formar chefes que vão trabalhar no mercado, ou seja, não tem interface com o Senac, não tem interface com o Sesc, com a Secretaria de Ação Social, não. Ela está ali discutindo a questão da cultura alimentar. A base formativa da Escola de Gastronomia é a noção de cultura alimentar. Eu convido vocês, inclusive, aliás, é um convite aberto, né? Não sei se todo mundo aqui que está nos acompanhando conhece uma revista, que é a única revista do Brasil, revista acadêmica, né? É a única revista acadêmica do Brasil voltada para as políticas culturais. Essa revista chama-se Revista Políticas Culturais e Revista, é o nome dado por Isaura, né? Quando a gente começou a pensar essa revista, Isaura propôs esse nome, diz ela, me lembro demais, tem um certo quê modernista, não foi, Isaura? Assim, Políticas Culturais em Revista, né? Então, essa revista, ela já tem alguns anos, ela é totalmente gratuita, vocês colocarem isso no Google, em qualquer buscador, Políticas Culturais em Revista, vocês vão acessar essa publicação
não é? Vários de nós que estamos aqui já publicamos mais de uma vez, inclusive, tá? Então é um bom material para vocês acessarem. Tem dossiês sobre tudo que vocês imaginarem, sobre gestão, sobre política cultural, sobre educação e cultura, sobre comunicação e cultura. E os 2 dossiês de 2023, né? Já estamos em 2024, o tempo passa rápido. Os 2 dossiês de 2023, olha que interessante, pela primeira vez, nós lançamos o dossiê, eu sou um dos organizadores desse dossiê, Política Cultural e Cultura Alimentar. Nós lançamos esse dossiê para ser uma edição, mas foi uma demanda tão grande, nós acertamos numa área que estava reprimida. Foi uma demanda tão grande que nós criamos 2 números com o mesmo dossiê, para dar conta da quantidade de artigos de boa qualidade que nos chegaram. Tá? Então, os 2 dossiês, quer dizer, os 2 números do ano passado, é de um mesmo dossiê, Políticas Culturais e Cultura Alimentar. Então, estou chamando a atenção porque eu estou discutindo isso, e tem um dos artigos que é sobre a escola de gastronomia. Eu não sou um dos autores, não, mas fala exatamente dessa experiência que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, tudo isso para dizer o seguinte: o equipamento da Secult, não é? Esse prédio, ele fica... Quando vocês forem a Fortaleza, quem não conhece, vocês, com certeza quem não conhece, vai à beira-mar de Fortaleza, no final da beira-mar, onde fica o mercado dos peixes, onde você compra um peixe ali na hora, fresco, manda assar, come o peixe ou o camarão e ainda toma cerveja, certo? Então, convido vocês que não conhecem a irem a Fortaleza. E ali, desse lugar chamado Mercado dos Peixes, você olha para cima, tem um morro, né, que era uma antiga duna, não é? Era uma duna de areia, mas hoje está toda... habitada, e no topo dessa duna tem esse equipamento maravilhoso, não é? Aqui uma foto de uma das aulas que está acontecendo aí dentro da escola, e esse equipamento, portanto, é um equipamento gratuito, certo? Voltado para formação nessa área, ok? Tem essa escola tem 3 linhas de ações principais: uma de cursos básicos, que são cursos rápidos, às vezes de 15 dias, uma semana, no máximo um mês, tipo assim, curso de como preparar sushi, curso de como fazer bolo de macaxeira, coisas rápidas e pontuais, que são dados com muita frequência, vários cursos desses no mês. Esse é um curso que a gente não entrou na avaliação, porque a gente já viu que não era, digamos, o foco central, mais importante da escola. Depois ela tem cursos profissionalizantes em 3 áreas. Aí são cursos de 4 meses, que a ideia é que a pessoa que entre, mesmo sem ter nenhuma noção, saia com a capacidade mínima de se desempregar, ou na área de confeitaria, ou na área de panificação, ou em cozinha básica. São 3 cursos profissionalizantes. E a terceira área de atuação é dos laboratórios. Os laboratórios é bem interessante. Chama-se, publicado o edital, onde, o que o edital diz? Nós iremos financiar seu projeto de pesquisa na área da cultura alimentar, lhe daremos bolsa para você ficar pesquisando 2 anos, lhe daremos tutoria escolhida a partir do próprio proponente ou da própria proponente, ou seja, vou pesquisar, vou dar um exemplo aqui para vocês, um dos produtos, resultados desse laboratório. Uma pessoa, um pesquisador, propôs fazer um espumante do caju. Pegar o caju e dali fazer um espumante. Foi uma proposta que ele submeteu ao edital. Foi selecionado. Então ele passou 2 anos desenvolvendo esse produto. E aí o que é que ele fez? Bom, eu sei que lá no Rio Grande do Sul tem um pessoal que faz um espumante muito bacana, tem um pessoal que entende disso. Então identifica quem no país tem expertise naquele tema. Então essa pessoa veio lá do Rio Grande do Sul, lá que fazia os espumantes de uva, e ajudou a construir esse produto que está feito, que é comercializado e virou um produto mesmo. Você tem vários cantos, assim, vários lugares mais bacanas fora do Ceará, você consegue encontrar esse espumante de caju. Então, o laboratório é isso, você propõe algo no edital, se você for selecionado, você tem um apoio, de uma bolsa e o apoio também de assessoria para aquela área. O laboratório de gastronomia tem um dado interessante que o diferencia, por exemplo, de outros laboratórios, de outros equipamentos da Secretaria de Cultura, por exemplo, a Escola Porto Iracema, que eu acabei de falar, e até mesmo do Centro Cultural Bom Jardim, que é um centro cultural que está fora do centro, do centro comercial e da elite da cidade, ou seja, está na periferia da cidade,
né? Esses laboratórios eles são mais artísticos e, portanto, são individuais. Tá? Os laboratórios da Escola de Gastronomia, apesar de poder ser individual, né? Por exemplo, esse espumante de caju foi proposto por uma pessoa. Mas o laboratório foi avançando para outro dado, que é proposições de comunidade. Então, por exemplo, tem um projeto de uma comunidade indígena tem uma pessoa responsável, obviamente, mas ela está lidando ali com um saber, que é um saber daquele povo. Ela está ali como, digamos, representante, não é? Mas na hora de fazer, ela está envolvendo a comunidade. De usar digamos assim, o bagaço, quando você faz a farinha da mandioca, não é? Sobra ali, tem uma sobra. E como você aproveitar aquela sobra? Então a proposta dela, volto a dizer, uma proposta que ela está lá como representante, mas na realidade é um saber que está ali, não é, compartilhado por aquela comunidade. Então, eu estou chamando a atenção a isso, porque já vou explicar a importância dessa dimensão coletiva, comunitária, de alguns dos laboratórios, ou de quase todos os laboratórios a partir de um determinado momento. Bom, então, chegamos então à Escola de Gastronomia e começamos então a trabalhar com eles. Qual foi a nossa... Eu estou trazendo aqui então o par e passo, não é, do nosso processo de avaliação. Qual foi a nossa primeira ação? Aquilo que nós chamamos de escutas institucionais, ou seja, nós sentamos com os vários níveis da escola. A gestora máxima, com sua equipe mais direta, os técnicos intermediários, as pessoas que trabalham lá na cozinha. Nós fizemos várias escutas para nós entender. Nós não éramos dali. Precisávamos entender minimamente o que era aquilo ali, o que era aquele espaço, o que era aquele território, o que era aquele equipamento. Então nós tivemos ali um bom tempo. Nesse momento nós ainda estávamos, né, no isolamento social, fizemos essas escutas, o que é uma pena, não é? Fizemos porque a escola tem, por ser uma escola de gastronomia, né, de saber cozinhar, você tem ali equipamentos maravilhosos, uma cozinha de primeiro mundo, né? Teve uma professora de lá que foi fazer um estágio no Cordon Bleu e ficou, quando voltou, disse, olha, nossa cozinha não fica a dever do que eu vi em Paris. Tudo que tinha lá tem aqui. Então, são cozinhas altamente qualificadas em termos de equipamentos. Então, a gente não pôde, nessas escutas institucionais, conhecer o espaço, mas escutamos, né, todo o corpo envolvido. E a primeira coisa que nós fizemos foi aplicar um survey de experiência. O que é esse survey de experiência? É um questionário que dá espaço para além de você marcar umas caixinhas, né? Você pode ter espaço para você responder livremente, né? Dar a sua opinião de forma livre. Começamos por aí para entender, agora aí a questão dos egressos. Isaura, não é os egressos dos cursos de formação, mas são os egressos das escolas. Nós aplicamos esses surveys com os egressos, das primeiras turmas até a que estava funcionando naquele momento. Então nós pegamos um universo, claro, como isso era uma coisa feita de forma... ninguém era obrigado a responder, né? A pessoa aderia à resposta, nós não tivemos 100%, mas nós tivemos ali, por ser espontâneo, inclusive pessoas que tinham saído há 3 anos do curso, fazia 3 anos que tinham saído já do curso. Nós tivemos uma resposta, um nível de resposta de quase 40%, né? Ou seja, um bom resultado. Certo? Um bom resultado. Então nós fizemos esse primeiro levantamento, quanti-quali, com várias questões, era um questionário enorme. Ainda tem mais isso, era um questionário de 25 perguntas. 25 perguntas. Não é fácil a pessoa parar a sua vida e responder 25 perguntas, algumas delas em aberto, onde você escrevia. Tá? Então nós fizemos esse primeiro survey e a partir daí nós tivemos o primeiro diagnóstico. E aí a gente foi para a terceira parte, que estabelecemos grupos focais. Então nós convidamos algumas das pessoas que responderam, tentando, né, seguir aquela lógica do grupo focal, da diversidade de participantes, de gênero, de etnia, de direção sexual, de todas a maior diversidade possível, e fizemos um grupo focal, né, que foi interessantíssimo esse grupo focal. Outra ação, e aí o grupo focal a gente fez porque já podíamos voltar ao convívio social, então nós fizemos presencial. E outra ação que nós também fizemos quando nós pudemos voltar, vejam, o survey e o grupo focal foram aplicados para os egressos do curso básico, aquele curso de 4 meses em confeitaria, panificação e cozinha básica, certo? A etnografia, ela foi feita com os laboratórios.
porque a gente queria ir lá nas comunidades. Então, a etnografia, dos integrantes, né, Alexandre Fleming, um dos integrantes da nossa equipe é antropólogo visual, realizador audiovisual. Então ele, mais outros 2 colegas, foram a 2 comunidades onde tinham 2 projetos de laboratórios. Não, um território quilombola e um território indígena. Aliás, vizinhos um do outro. E fizemos lá, não é? Eu digo nós, eu não estive lá, eles fizeram, mas nós como equipe fizemos lá uma etnografia visual. Gravamos o processo, exatamente a gente foi no dia em que estava sendo beneficiada a macaxeira para fazer a mandioca para fazer a farinha. Então a gente estava no processo do benefício da macaxeira. Então a gente pegou o processo na hora, né, no processo de constituição daquilo que o laboratório tinha fomentado. Tá? Então tem um vídeo, depois eu posso passar o link, eu não sei se ele está atualmente disponível, já esteve, tenho que ver depois se está, posso passar depois. Né? Então a etnografia ela foi feita para os laboratórios. E por fim nós fizemos trajetórias de vida, voltando aí de novo para os egressos e egressas dos cursos básicos. Né? Também selecionamos algumas histórias, né? alguns egressos e egressas, e fizemos a vida dela, quer dizer, o que é que aquela formação significou dentro de um contexto de vida, uma história de vida, certo? Uma história de vida. E são histórias fortíssimas, muito interessantes, porque o público, não é um público que está em situação, muitas vezes, de pobreza, que está numa situação, não é, de vulnerabilidade social, e os depoimentos são assim, emocionantes de como a escola marca profundamente a vida dessas pessoas. Tá? Então, rapidamente, eu acho que não estou com mais muito tempo, só alguns achados. Por exemplo, aqui o survey com os egressos dos cursos profissionalizantes. A gente perguntou, 2 das perguntas que nós fizemos. Melhorou a sua autoestima junto a amigos e grupos sociais? Está errado aqui alguma coisa, certo? Ah, não, porque aqui não é porcentagem, aqui é do quantitativo. Então, 59 responderam bastante, 59 responderam muito. Isso aqui é de uma das turmas, aqui não é do conjunto, tá? Isso aqui não é do total que teve resposta, é de uma das turmas que respondeu esse dado. Então, nós tivemos aqui, entre bastante e muito, não é? É o altamente positivo a experiência. A autoestima junto com a sua família, nós temos aí também uma mesma boa resposta em relação a isso, né? Essa mesma pergunta no grupo focal, nós fizemos, como é que esse curso, não é? Isso reverberou junto à sua família, às suas redes de amigo. E aí é interessante essa resposta, porque mostra como essa reverberação junto com os amigos e com a família é construída no próprio curso. Como a própria turma vira uma família, vira um coletivo. Né? Se nossa turma era uma família, tanto que a gente colocou no grupo lá, família do curso base da tarde. Então, eu achei interessante que a nossa turma era muito unida. Quando faltava, todo mundo sentia falta. Por exemplo, quando eu entrava na sala, é aquele bate-palma. Sabe aquela vontade de tu chegar na sala e todo mundo te aplaudir? Pois é, era com todo mundo, entendeu? Nós somos uma equipe. Isso é uma fala tirada do grupo focal. Essa outra fala, mais relação com a família. Né? E essa é muito interessante isso. Né? Ele chama o irmão para o dia da formatura, não vou ler, a ideia é essa. Ele chama o irmão, só que o irmão não sabe o que vai acontecer. Vamos ali para o lugar que eu estou indo todo dia fazer meu curso, para você conhecer. E ele chega com o irmão entra e tal. E a formatura é o momento onde a turma serve aquilo que ela aprendeu a fazer. Nos 3 cursos, cozinha básica, panificada. E todo mundo se alimenta ali coletivamente. Então, espera aí, por mim que eu volto já. E quando o irmão volta com a roupa de chefe. E o irmão se abala, chora, é emocionado com aquilo que... Então, né, ele ficou assim totalmente emocionado com o irmão. Né? E ele também, é óbvio, quando viu o irmão. Né? Outra pergunta que a gente fez no survey, né? A escola, o curso ajudou as suas relações pessoais e profissionais de um jeito mais atento aos problemas de sua comunidade, de sua cidade. Né? Então, a gente percebe aí que quase 80% apontam com a passagem pela escola não foi apenas um lugar de aprender a cozinhar, mas um lugar para pensar a sua comunidade e a sua cidade. Um dado que todo financiador quer, por isso que a gente bota, mas que é importante também, que é mercado de trabalho. Fonte de renda antes do curso.
65% não tinha fonte de renda alguma. Fonte de renda atual, pós-curso, cai para 15%. Essa verdinha aí, 7%, é que trabalhava para terceiros com carteira assinada. Ou seja, trabalho formal. A gente vive falando, né, da informalidade da nossa área. 7% trabalhava com carteira assinada. Depois, 30% estão na formalidade. Né? Então, a gente percebe um ganho na questão também da empregabilidade, da entrada no mercado de trabalho. Mas esse dado aí, que já é interessante por si só, ele fica mais interessante ainda quando a gente entende o que é que significa entrar no mercado de trabalho, para além da fonte de renda, para além da carteira assinada. E aí um depoimento que eu trouxe aqui de uma das participantes do grupo focal, né, que ela diz assim, ela era diarista num restaurante, era uma ajudante no restaurante, e ela não se sentia cozinheira. Mas quando ela faz o curso, ela se sente fortalecida e de se afirmar dentro daquele espaço. Não é como profissional, mas também como pessoa. Né? Ela diz, quando eu errava uma coisa, eu disse, eu não tenho jeito para isso não, vou largar. E ela diz, a escola me ensinou que a gente tem que aprender com os erros. E ela diz assim, a escola me dá essa confiança. A escola tem essa forma muito importante de criar pessoas. Aliás, já antecipando aqui o resultado desse nosso trabalho, vai ser um livro coletivo, que não há uma autoria, todos são autores, nós, CENTIS-chefe, o grupo técnico da escola e os alunos e as alunas que participaram desse processo. Está todo mundo na capa do livro. Não tem uma pessoa que é autor, todos nós somos autores e autoras. E o título do livro vai ser exatamente tirado dessa frase aí, não é? A escola tem essa forma muito importante de criar pessoas. Esse vai ser o título do livro. Não é? O curso me deu a oportunidade de ser quem eu sou e eu estou com muita sede de conhecimento ainda, entendeu? Então, isso é um dado que o quantitativo aqui não traz. E o qualitativo aqui reforça essa reverberação. Não é? Aqui uma trajetória de vida, né, já não é o grupo focal, mas também em relação aí a essa questão de como entrou no mercado de trabalho. Né? Ela pensou assim, não é porque eu sou de uma classe um pouco desfavorecida que eu tenho que viver a minha vida toda na classe desfavorecida. Acreditar não só no potencial, mas acreditar, tipo assim, antes quando eu errava uma receita, foi ela que dizia assim, quer saber, não vou fazer mais nada, não sou capaz disso. Foi ela que disse essa frase. Né? Lá na escola, não, eu percebi que você pode aprender muito com os erros. Você vai errando, vai acertando, vai anotando, vai analisando e vai revendo, entendeu? Aí eu levo para a vida, né? Da escola para a vida. Então isso foi uma trajetória de vida que nós fizemos. Então, para terminar isso, o resultado desse nosso trabalho é um livro coletivo, como eu já adiantei, não está pronto, está sendo finalizado, vai ser um livro gratuito, vai estar lá naquela coleção que eu mostrei lá no começo, quando tiver eu passo aqui para o Fernando passar para todo mundo, vocês acessarem, quem tiver interesse no resultado final desse nosso trabalho. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, a gente vai conversando. Alexandre, super bacana a sua apresentação. Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você chama, né, o grupo lá, de uma metodologia construtivista de avaliação está intimamente ligado ao que décadas atrás a gente chamava de pesquisa participante. Queria que se você pudesse, se vocês pesquisaram sobre essas conexões entre, né, porque o construtivismo é quase um paradigma, né, para olhar, apesar do Albino não gostar do termo, mas é o termo que a gente usa, né? Qual é essa relação, em que essa metodologia construtivista de pensar a avaliação se relaciona, avança, né, com a nossa boa e velha pesquisa participante, né? E a outra coisa é sobre a temporalidade, né? Porque o tempo da pesquisa é especialmente quando a perspectiva é qualitativa, etnográfica, grupo focal, quer dizer, tudo isso requer um tempo, e o tempo de quem te encomenda essas pesquisas, que é o setor público, o poder público, a instituição pública. Como é que vocês resolvem, né, essa relação do tempo que a pesquisa requer e do tempo que a gestão pública precisa? E, por fim,
as críticas, os conflitos, as discordâncias, os embates, porque, né, a pesquisa não fala só daquilo que é grandioso e positivo, também aponta aquilo que não funciona. Se já houve esse embate, como é que vocês resolvem essa questão, mantendo a questão, né, da ética da pesquisa, e da crítica, etc, etc. Primeiro eu queria, primeiro é quase que um depoimento, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer essa escola e você não comentou uma coisa que para mim, assim, me chamou muita atenção. Tudo isso que você falou, eu consegui ver, mas eu vi uma coisa a mais que eu acho que é muito importante. Na área externa dessa escola, eles constroem uma plantação no sistema de agrofloresta, que é um dos sistemas de produção colaborativa, né? Então, ou seja, que uma planta ajuda a outra no processo de... Então, eu acho que tanto o livro quanto a própria escola, eu acho que tem muito a ver eles fazerem essa colheita lá, que eles fazem de produtos, a base é verduras, né? Porque eles, o espaço que eles têm é para isso, mas eu acho que é muito bacana, assim, como que eles pensam em toda a cadeia ali do processo da escola. Então, é muito bacana. Assim, aprender com a agrofloresta é muito legal, que é essa ideia da colaboração. Então, esse é um depoimento que eu queria fazer, né, da escola, realmente é bacana. E queria só fazer um comentário, que você começa falando da ditadura da avaliação, né? Mas se a gente pensa dentro da lógica do planejamento, e aí, dentro do planejamento participativo, que é aquele planejamento que eu acredito, né, ou seja, que ele tem que ser participativo, e ele é um planejamento que planeja a partir da ideia do processo. Então, eu acho que quando você fala, o final, com certeza, vai ser um processo de avaliação, né, porque todo planejamento ele termina num processo de avaliação. E eu entendo um processo de avaliação como um processo de continuidade. Né, a avaliação em si ela é importante, mas ela é o primeiro passo para dar continuidade. E aí, quando o Zé fala, né, da avaliação construtivista, né, como uma como uma pesquisa participante, né, eu entendo muito como planejamento participativo também. Tá? Eu acho que aí eu entendo muito essa lógica do que é uma avaliação construtivista a partir dessa... É mais um comentário, se puder comentar. Na verdade, são algumas reflexões que foram surgindo e que eu queria saber um pouquinho mais. Eu tive uma experiência recente numa disciplina, a gente estava fazendo na disciplina da graduação, né? E a gente estava fazendo um trabalho sobre experiência estética, e aí a acadêmica se emocionou e ela disse assim: poxa, a primeira vez que eu conheci a Unifal, no caso a universidade em que estamos, ela falou, foi pelo museu, e agora nessa disciplina eu voltei ao museu para fazer essa ação. E aí ela conta da trajetória, e ela falou que a primeira vez que ela foi, ela tinha lá seus 8 anos de idade, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa da reverberação, né? Mas o quanto é um desafio analisar isso quando você não tem um grupo formalmente constituído, né? Porque, no caso, você tem ali muitas pessoas que frequentam, mas essas pessoas elas se dissipam, né? É diferente quando você tem um grupo já formalmente constituído, né? Como, por exemplo, o grupo que está na escola, né? Então, uma reflexão que eu fiquei pensando é isso, como a gente analisa esses impactos, né, até dos equipamentos culturais da universidade mesmo, mas nesse grupo que é menos formalmente constituído, né? E aí, falando da universidade também, fiquei pensando na importância dessa forma de avaliação, de análise, até para a gente entender a transversalidade da cultura na universidade, né? Porque é o caso de você ter essa reverberação, esse impacto, não só em quem está nos cursos de artes, não só quem está nos cursos de produção cultural, mas como que a gente percebe as ações da cultura, participação em projeto, participação em programas, participação em eventos, que isso vai criar um laço,
daquele acadêmico, daquela acadêmica com a universidade, né? E inclusive algo que ontem, né, foi colocado logo na primeira mesa, né, pela Lia, que é assim, como esse perfil de quem está aí nas secretarias de cultura são perfis de pessoas que passaram pela universidade, né? Mas como é que a gente avalia isso, né? São pessoas que passaram pela universidade, continuaram na cidade que se formaram, ou foram para outras cidades, porque isso também é algo que a gente precisa entender. A gente forma aqui, esse sujeito ele continua atuando ali no campo cultural, mesmo que ele não tenha uma formação específica, mas ele está na cidade em que se formou, ele voltou para a sua cidade de origem, ou ele foi para outro lugar. Então, fiquei pensando, junto da pergunta, né, que o José Márcio colocou, primeiro essa questão do tempo, né, isso também foi algo que me ocorreu, assim, como é que é o tempo dessa avaliação, considerando o tempo da gestão. Então, mesmo se você pensa uma gestão de 4 anos, né, como é que esse tempo dessa avaliação responde a uma necessidade da gestão? E, junto disso, essas outras questões, como é que a gente entende esses resultados em grupos menos formalmente constituídos, né, e também assim as andanças dessas pessoas, né? Aí a questão dos egressos, mas aí eu estou olhando para isso na universidade, tentando fazer esse elo, essa reflexão. Qual o tempo que a Fundação ampara a pesquisa? Tá? Se é por 2 anos, é por 4 anos, tal. E me ficou claro que só tem como avaliar nessa metodologia ações que estejam acontecendo, né? Ou, no caso dos egressos de um curso, tudo bem, mas não tem como avaliar com essa metodologia políticas já implementadas. Não tem como, é isso mesmo, né? Queria dar um pouco um depoimento, dialogando com o que já foi dito e fazendo algumas perguntas, algumas provocações. Como este é um espaço da universidade, mas que depende financeiramente de patrocínio, né, Fernando? E a gente fica sempre nesse dilema. Nós somos o tempo inteiro cobrados pelos indicadores quantitativos, né, especialmente pelo público. E agora, além do público presencial, o público virtual, né? Então, a gente tem uma pressão, a gente sofre uma pressão por uma ampliação crescente desses números, né? Por outro lado, como investigadores, né, como pesquisadores, e eu sou uma economista nas horas vagas, a gente fica aqui no espaço discutindo alternativas de avaliação das nossas ações para além dos números, né? E considerando, como ela acabou de dizer, que a gente tem um público que é enorme, né? Seria um universo infinito, né? Se a gente for usar lá as regras da estatística, uma população infinita. Então, a gente tem pensado em pesquisas de público, né? Em que a gente capte essas percepções. E aí temos pensado em perguntas que sejam mais próximas daquilo que a gente quer entender das reverberações, né? Mas aí a pergunta que eu tenho para te fazer com relação a isso é: como fugir do viés positivo das respostas? Porque na medida em que a gente aplica um questionário aqui na porta do museu e pergunta o quanto a visita te impactou, né? O quanto os andares estimularam você a buscar conhecimento em tal área, o quanto que o mediador te deixou instigado, ou até outras perguntas que a gente inseriu, como qual o tempo que você passou no museu, quantas vezes você já esteve no museu, até que ponto a gente consegue fugir do viés positivo, que é a pessoa não querer desagradar o pesquisador, o entrevistador, e então jogar a resposta sempre para o máximo, para o bom ou para o ótimo, né? Porque os resultados que a gente tem visto aqui são sempre bons ou ótimos, sendo que a gente sabe que o trabalho tem um monte de problemas, de dificuldades. Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com algo que você falou muito rapidamente, mas que eu acho que faz muito sentido para nós na universidade,
que é nós pensarmos as avaliações internas, né? E pensando em museus, espaços como este, eu acho que a gente tem um papel muito importante na formação das pessoas. Então, fiquei imaginando como captar a formação de, no nosso caso aqui, mediadores, pessoas que trabalham com a expografia, com comunicação, design, etc. Qual o impacto desses lugares na formação de pessoas, como mensurar isso, né? E como também pensar essa avaliação coletiva, né, de modo que a gente consiga captar o público e, ao mesmo tempo, esse público interno das equipes, né? Porque eu acho que esses indicadores também seriam relevantes para pensar a avaliação, né? Quantas pessoas você está formando, para onde elas estão indo, o que elas estão reverberando, como elas estão reverberando fora do espaço, né? Minha pergunta vai muito de encontro ao que a Cibele acabou de falar, assim, sempre a tentativa de tentar achar uma avaliação para além dos números, né? Eu sou uma gestora cultural, faço uma ação continuada, a gente realiza o Festival Mundial de Circo há 22 anos, e é sempre essa mesma questão, essa pergunta e esse incômodo de como é que a gente vai avaliar o impacto das nossas ações para além dos números, que é o que mais nos interessa, assim. Então, a pergunta é como é que, se vocês já pensaram, assim, porque você disse que existe a possibilidade de replicar essa experiência, e se isso já está maduro, e o que vocês pensam nessas possibilidades? Então, é uma pergunta, mas mediada com algumas reflexões, né, que a sua fala trouxe, considerando aí um pouco do desafio desse seminário, que de alguma forma vai também tem essa função de ser um conjunto de materiais que estimulem os gestores a pensar na sua prática e que funcione também como material extra, né, na formação dos gestores, né. Então, um primeiro ponto que eu destaco, que tem mais a ver com a coisa reflexão, que você falou, você trouxe aí o Bresser Pereira, esse momento da reformulação aí do Estado, que eu aí acho que junta com a colocação que a Isaura fez pela manhã e com alguns pontos que o Albino tinha trazido para a gente ontem, que tem a ver com a estabilidade das instituições públicas, né? Eu acho que tem um ponto que a gente precisa, quando está discutindo indicadores, avaliação e projetos, processos, nesse processo aí todo da reconfiguração do Estado, a gente passou de um modelo de prestação de serviço, ou seja, as instituições tinham uma função de servir a sociedade. Então, o Ministério da Cultura, por exemplo, o Ministério da Educação oferece educação pública. O IFAM, que foi um caso trazido, ele oferece um serviço que é identificar o patrimônio, fazer os processos, certificação. E, por exemplo, os museus, eles guardam, cuidam, expõem o patrimônio, né? Então, a gente tem algumas instituições que ainda preservaram a sua natureza de serviço. Mas a maior parte das instituições na área da cultura se reduziu a essa dimensão de elaboração de projetos, né? É uma gestão por projetos, onde você desenvolve ações e essas ações não têm perenidade, né? Então, a cada ano você é avaliado pelo quantitativo de atendimentos que você faz, pelo número de pessoas que você serve. Então, eu acho que tem a gente pensar de uma forma crítica dessa relação entre a gestão de projetos e a natureza das instituições na relação de serviço à sociedade, que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está discutindo aí no conceito mais amplo de cidadania, democracia social. Porque se a gente opera só na lógica do projeto, a lógica do projeto é isso. Você define projeto pelas definições internacionais, é um evento com data, início, recursos, por tempo limitado. Então, o pensamento de longo prazo ele não cabe na gestão por projeto. E toda a operacionalização do orçamento público federal se dá na lógica do projeto, seja na lei orçamentária, seja na que vai distribuir para os ministérios, é a lógica do projeto. Então, ela já prevê essa circunscrição de tempo, recursos, pessoas e limite. Então, para pensar além disso, como é que a gente faz?
Então, acho que aí é uma questão para a gente depois articular, né, com mais substrato, assim, mais substância. Das colocações que você fez em relação à metodologia que você propõe, que você vai descrevendo, duas questões que me impactaram, né? Porque eu acho que primeiro pensar, muito interessante a pesquisa, mas a própria instituição que vocês estão analisando é uma instituição que tem um caráter mais permanente, mais estável, né? Então, eu acho que uma análise qualitativa, quando você tem uma instituição, um projeto que tem uma estabilidade, ela de fato é mais viável e você está podendo depois realimentar esse processo, porque o corpo, né, docente vai estar ali, as instituições, então é uma avaliação que volta processual, né, de você rever o trabalho. Me preocupa muito, por mais que eu ache interessante, na lógica nossa como gestores culturais, e aí pensando nos gestores que estão à frente de museus, projetos, a dimensão qualitativa, muitas vezes ela pode expor numa conjuntura desfavorável, né, que já tivemos algumas, podemos ter outras. Uma coisa, quando você é contratado para desenvolver um projeto, você atingiu o objeto daquele contrato, eu fiz o seminário, estavam presentes tantas pessoas, você cumpriu a sua missão. Quando você abre um ponto para qualitativo, para subjetividade, você pode expor isso também ao escrutínio de pessoas que têm uma perspectiva completamente distinta e que podem, de repente, até colocar areia no seu projeto, né? No sentido de como se não tivesse sido bom o suficiente porque não atingiu uma expectativa que não era aquela que estava no desenho inicial da sua proposta. Né? Então, como é que um gestor, aí estou pensando na figura do gestor, né? Que de alguma forma pode estar nos ouvindo, como é que você adapta e como é que você vê, né, aí a partir da tua experiência, pesquisas qualitativas feitas no âmbito da gestão que possam, de fato, qualificar o trabalho e não deixar o gestor ou empreendedor cultural refém da subjetividade, né, tão ampla de um público que muitas vezes a gente não controla, não domina, que às vezes não é nem o público-alvo do seu trabalho. Alexandre. Bom, obrigado pelas questões. São questões, obviamente, que não têm respostas. Algumas são comentários que gerarão outros comentários, né? Para a gente continuar conversando. Começando com o José, né? Veja, Zé, quando a gente... nós estamos usando esse nome, avaliação construtivista ou avaliação de quarta geração, porque é uma bibliografia que assim a denomina. Não é? Nós não estamos inventando esse nome. E é óbvio que essa bibliografia, inclusive, é dos anos 70, apesar de traduzida, tem um livro chamado Avaliação de Quarta Geração. Foi traduzido foi publicado aqui no Brasil já nesse milênio, ou seja, com certo atraso, essa literatura chega para nós em português. Então, é óbvio que nos anos 70 a pesquisa participativa estava exatamente talvez no seu auge, né? Naquele momento de força. E elas estão dentro do mesmo, digamos, mesmo clima de um momento da pesquisa, né? De uma pesquisa mais hermenêutica, mais interpretativa. Tá? Então, assim, digamos, há uma espécie de caldo comum que alimenta essas várias perspectivas. Eu diferenciaria, a pesquisa participante pode ser, e aliás você nos dá aqui, não é, uma outra ferramenta. Agora, qual a diferença da perspectiva participante para o que nós já fizemos até agora? Não é? Porque a pesquisa participante, ela demanda, né, o nome já está dizendo, uma participação mais efetiva do pesquisador naquele ambiente. E nós não nos colocamos a esse momento nenhum. Não é? Por exemplo, a própria etnografia é uma etnografia situada, uma etnografia mais rápida mesmo, não é uma etnografia clássica de imersão de meses, de ano. É mais uma pesquisa inspirada na etnografia, na lógica etnográfica, e propriamente uma etnografia ortodoxa. Né? Mas a ideia de você ir a campo, passar ali algum momento, registrar vários olhares, várias perspectivas assim. Então a pesquisa participante, a gente não pode dizer que a gente tenha feito, porque me parece que ela demanda ali uma participação no cotidiano, nos fazeres cotidianos que a gente não se colocou até agora. Podemos até pensar nisso, certo? Mas eu faria essa distinção, mas colocando tudo, digamos, dentro do mesmo momento que a Avalanche de hoje continua muito rico. Né? A gente retoma porque a gente acha, a gente
acha que é interessante hoje retomarmos ou mantermos essas experiências, né? Em relação à temporalidade, que você colocou, mas também, acho que o Luiz também colocou essa questão da temporalidade, é interessante isso, porque... E aí eu faço o gancho com as questões do projeto, certo, André? E que você também colocou, Sibeli. A gente não avalia projetos específicos, a gente avalia equipamentos e programas. Por quê? Porque pretensamente há um tempo ali de duração, maior do que um projeto específico. Até minto, na realidade, quando nós começamos, a primeira ação nossa foi um projeto, posso falar dele daqui a pouco. Mas a questão da temporalidade tem a ver, então, com essa possibilidade de uma certa permanência temporal, não é? Então, a gente está aí com a Escola de Gastronomia, que é um equipamento que tem aí uma durabilidade, nós estamos lá no Centro Cultural do Bom Jardim, estamos na Escola do Porto Iracema, ou seja, são 3 escolas. Estamos acompanhando as escolas livres, que a Lena falou hoje de manhã, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura que o Fabiano Piuba levou para o Ministério, não é? Esse edital que ele lançou, que ele denominou de como chama? Ele não chamou de escolas livres, ele chamou de escolas livres, é? Então, a experiência do Ceará que o Fabiano levou lá para o Ministério. Nós estamos acompanhando, mas é um edital, é um programa é um programa também da Secretaria, né? Nós temos o 2º edital, já está sendo preparado o 3º, ou seja, você tem um tempo de continuidade e, portanto, José e quem perguntou a questão da temporalidade, a gente consegue, e aí respondendo o Luiz, que tem a ver com isso, o projeto ele é de 2 em 2 anos. Então, nós apresentamos o projeto, ele é aprovado, ele é financiado por 2 anos, no primeiro ano, ao final do primeiro ano tem que ser renovado, né? Você manda o primeiro relatório, renovado, mais 1 ano, e aí quando termina o 2º ano, nós temos que mandar um novo projeto de continuidade. Então nós estamos, inclusive, no 3º ano, né? Fizemos o primeiro ciclo, estamos na metade do 2º ciclo. E a gente pode, até enquanto esse programa existir, enquanto quiser a gente pode continuar, não é? Então a gente tem digamos assim, é um projeto privilegiado, Sibeli. Não, Sibeli não, foi a Daniela que perguntou como fazer a pesquisa, não é? Sem ter o corpo, né? É óbvio, e não é à toa, que quando esse projeto começou, o projeto Ciente-Chefe, ele começou na área de segurança. A Secretaria de Segurança procurou o governo e disse: nós temos uma imensa quantidade de dados, nós não temos gente para trabalhar com esses dados. Como é que a universidade, como é que a FUCAP, a Fundação de Pesquisa, pode nos ajudar? Aí foram atrás, descobriram esse projeto, trouxeram para o Ceará. Nosso projeto, acho que foi o 10º. A partir do nosso, já está um problema sério, porque toda secretaria, todo órgão quer um Ciente-Chefe. É óbvio, qual secretário, qual gestor, a gestora que não quer esse auxílio luxuoso, né? Você poder dispor de colaboradoras em diálogo e fazer uma avaliação ou uma implementação. Porque eu estou falando de uma área do Ciente-Chefe, que é a minha, que eu estou mais à frente, que é a avaliação. Tem outras áreas, né, inclusive o de banco de dados, né? A equipe, inclusive, tem cientistas de computação na área, tem estatístico trabalhando com o banco de dados que está sendo implementado. Já é uma outra área de atuação do Ciente-Chefe da Cultura. Então, assim, a gente dispõe de tempo. Além de ter tempo para fazer a pesquisa e entregar, né, por exemplo, esse trabalho com a Escola de Gastronomia, nós temos há 1 ano e meio trabalhando lá. Então, é um tempo certamente prolongado. Mas, além de nós estarmos há 1 ano e meio, estarmos entregando agora, digamos, juntos esse livro, nós estamos cotidianamente com eles. Então, o retorno, quer dizer, fizemos o primeiro survey, analisamos o primeiro survey conjuntamente, não é? Nós e a equipe técnica da escola, o retorno já estava dado de imediato. Eu disse: olha, aí um pouco a sua questão das críticas, né? Quando você tem na parte aberta, é porque não tem tempo para trazer tudo, né? Mas nas partes abertas, qual que você gostaria que mudasse? O que é que você acha que faltou? Isso aparece no próprio survey. E isso a gente entregava de imediato. O primeiro survey que a gente fez vários, com as várias turmas, a gente ia passando, dando a devolutiva já de imediato. Né? Então, por exemplo, falar uma crítica que foi feita. Existe uma técnica que como é que é o nome? Ficha de precificação. Quanto é que custa fazer um prato X? Um prato de lagosta ao alho. Quanto é que custa? Então, existe um negócio chamado ficha de precificação que vai... Quanto é que é a lagosta, quanto é que é a quantidade de X de manteiga, e você tem aquilo ali. A gente viu, né, que era recorrente nos grupos focais, no survey. Nós precisamos, é uma área estratégica e que é muito pouco tempo. É uma área
que deveria ter mais tempo, a gente teria se deter mais, até porque tem uma coisa de matemática, a gente não tem base nisso. Então, crítica recorrente, nós demos essa devolutiva já no primeiro survey e reforçamos que à medida que os surveys iam trazendo e o grupo focal, isso veio muito forte, porque também a pergunta que a gente faz no survey, a gente faz no grupo focal. Bom, mas quais são as críticas? E o grupo focal, quem já trabalhou sabe que ela é muito interessante, porque ele, como é ali na hora e não há o controle, porque uma coisa é você responder em casa, sentado na poltrona, ou está mesmo aqui na saída do museu, não é você sentar com uma pessoa que está lhe perguntando e você responder. Mas outra coisa, você está ali e uma pessoa diz, não, mas peraí, aí você não tem muito controle que você diz às vezes, e às vezes aquilo que você não quer dizer sai, não é? E aí as críticas aparecem. Então o grupo focal trouxe muitas tensões, né, muitas demandas, e a gente devolveu isso para a escola, não é? Então assim, a questão da temporalidade, nós somos privilegiados nesse aspecto. Nós sabemos que a nossa relação não é a mesma de outras avaliações que são demandadas, né, por financiadores e tal. Mas nós estamos tirando proveito disso para fazer um trabalho diferente. Porque se for fazer a mesma coisa, não tinha sentido. Então, já que nós temos tempo e condições, estamos tentando dar um diferencial, certo? Então, as críticas e embates aparecem, nós damos uma devolutiva, não trouxe aqui, podia ter trazido, mas eu achei bacana mostrar as coisas boas, né? A gente está tão cheio de coisa complicada. Lena, é verdade, tem uma horta maravilhosa, não é? Que muitos dos eventos, as comidas são feitas e servidas, muitos desses alimentos são temperados, são feitos com insumos extraídos dessa horta, principalmente das punks, né, as plantas comestíveis não convencionais, né? Então lá é uma horta que tem muitas punks, isso tudo vai para... O pessoal brinca que a gente gosta de trabalhar lá, porque quando a gente vai fazer reunião, sempre aparece ali umas comidinhas, né? Sabe, bom, assim é muito bom trabalhar na escola de gastronomia. Bom, a gente tá lá, vocês podem ir também. Então, assim, a horta é um espaço muito interessante, porque tem não só um lugar de formação, porque todo mundo vai lá aprender a lidar com a horta, mas também um lugar de produção de insumo, né? Porque é feito. E sim, Helena, da mesma forma que eu disse aí para o Luiz, né, a gente pode chamar a gestão construtivista, nós vamos falar no planejamento construtivista, também na avaliação construtivista, né? Eu penso que uma gestão construtivista demanda um planejamento construtivista e demanda uma avaliação construtivista. Essas coisas, na realidade, não sei se são separadas, inclusive, dentro dessa lógica. Mas na lógica tradicional elas são. Não é à toa que a ideia do ciclo da política, né, do ciclo da política pública, né? Agendamento, formulação de política, implementação, avaliação... Essa coisa meio linear. Isso se quebra numa visão menos ortodoxa ou heterodoxa mesmo da lógica da política pública, né? Daniela, pelo que eu entendi, como fazer a pesquisa com um grupo mais solto, né? mais fluido, né? E aí, talvez até já respondendo a Andréa também, né? Como eu falei quando eu comecei aqui, não se trata de um manual, se trata de um compartilhamento de uma experiência. Não é? A partir de uma lógica específica. Mas, para mostrar uma coisa que não deu certo, a primeira coisa que nós avaliamos foi um projeto, certo, André? Um projeto chamado Circula Ceará, que era um projeto que era de levar artistas, seminários, palestras, e rodar o interior do estado. Né? Sair de Fortaleza e rodar o estado. Era o projeto Circula Ceará. Esse projeto é um projeto financiado pela FUNAT, por edital. Teve vários problemas, porque teve o Covid. Depois do Covid, começou, depois teve aquele fechamento, ele foi vai e volta várias vezes, né? Liberava, depois voltava, liberava. Então ele foi e voltou várias vezes. Teve esse problema aí de circulação lógica, e isso atrapalhou a produção. Mas nós fizemos, porque ele começou a funcionar logo que nós chegamos. Ele disse, vamos aproveitar logo essa oportunidade. Não é? Porque a primeira vez, depois de muitos anos, que a Secretaria de Cultura estava saindo de Fortaleza e circulando pelo estado do Ceará. Então nós fomos para esses eventos e construímos o primeiro questionário. Primeiro aprendizado nosso. Fizemos um questionário enorme e na hora, se de pegar quem estava assistindo, ninguém estava a fim de responder. Estou aqui assistindo uma atração, daqui a pouco vai ter outra, eu vou lá ficar respondendo. E quando ele viu o tamanho, disse, não, pelo amor de Deus, tchau, aí-se embora. Primeira semana que nós fomos, né? Cada semana era numa cidade distinta. Levamos logo a primeira lição de campo. Vamos reduzir. A gente não queria tirar, porque as perguntas eram muito interessantes, que a gente achava, né? Bom, o que é que a gente se reuniu, o que é que a gente vai cortar? Cada um defendendo as suas perguntas. Reduzimos. Conseguimos, na segunda semana, aplicar aí já alguns questionários. E aí
começamos, bom, é interessante, vamos fazer alguma coisa etnográfica também, já que nós percebemos que o questionário não dá conta, vamos então fazer uma observação participante, ou uma observação não tão participante, mas uma observação, ficar atento como é que se dá o uso dos espaços, né, como as pessoas se encontram, se reúnem, e aí começa então a fazermos diário de campo para esse projeto. Né? Mas é um projeto. A sorte que ele vai voltar. De novo, ele vai ser financiado pela Funarte. E nós já demos uma devolutiva para a organização, por exemplo, de comunicação. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo na cidade. Então tinha um problema de comunicação grande. A gente pegou isso nos depoimentos. Né? A própria programação, por exemplo, as pessoas reclamando que não tinha artistas locais. Só artista de fora, ou seja, como edital, tem que criar uma cota para a programação local e não só para a programação que vem de fora. Então, foi um projeto, mas a gente conseguiu ainda dar algum tipo de retorno. Mas o nosso foco é programas e equipamentos. Exatamente para a gente poder fugir dessa... Não gastar esforços com algo que é efêmero, que não tem continuidade. Eu acho que a gente avalia que isso não é o nosso objetivo, certo? Então, acho que eu estou respondendo várias questões aqui ao mesmo tempo, certo, Daniela? Então, assim, qual seria a solução? Não sei, porque, de fato, são públicos diferenciados, tinha que pensar metodologia, um conjunto de metodologias técnicas, na realidade, que pudesse dar conta, né, desse público flutuante, desse público... Eu acho que aquela questão que nós estávamos colocando, né, que Isaura colocou assim, onde estão os egressos dos cursos de formação, onde estão os egressos dos cursos que vocês estão dando? Eu acho que fazer, não é, um acompanhamento sistemático, a parte de criar um banco de dados desses alunos e alunos, né, acompanhá-los a partir de questionários lançados por internet, né, que eles podem responder virtualmente, pode ser uma possibilidade. Né? Ou convidá-los, Luiz, você perguntou o que já foi feito. Obviamente que fica mais complicado, mas, por exemplo, os 2 primeiros cursos, quando nós entramos, eles já tinham acabado há 2, 3 anos. O primeiro há 3, o segundo há 2 anos. Né? O que é que nós fizemos? Nós mandamos o questionário para os egressos daquelas primeiras turmas. Então, mesmo ela já tendo encerrado, não é, há bastante tempo, 2, 3 anos, nós tivemos retornos disso. E no grupo focal, nós chamamos também era muito mais interessante para a gente pensar quem já estava no mercado há mais tempo pós o curso do que quem tinha acabado de fazer o curso. Porque quem tinha acabado de fazer o curso ainda estava tentando, não é, entrar, ainda estava ali, não estava nem ainda, às vezes, com tempo ainda de procurar trabalho. Então, a gente privilegiou quem já tinha saído. Então, é possível, sim, aplicar a projetos ou a programas já concluídos, tá bom? Então, eu acho interessante, quando você fala transversalidade, Daniela, porque eu acho que essa perspectiva que nós estamos trabalhando lá do Centro-Stef é muito transversal. É exatamente por isso que nós temos o povo da administração, que dialoga com o antropólogo, que dialoga com a pessoa da computação. Nós temos agora, acabamos nessa segunda versão, de trazer uma geógrafa, né, porque a gente trabalha com o território, né, lá nesse Centro Cultural do Bom Jardim, que tem uma base de território muito forte. Então, a gente precisaria precisamos ter um geógrafo. Nós temos agora um geógrafo trabalhando com a gente. Então, é muito interessante essa lógica do Centro-Stef pela sua transversalidade, pela sua interdisciplinaridade. Né? Como fugir do viés positivo? Não dá para fugir, Sibeli. Eu acho que essa questão, a gente assume esse viés, que ele é muito forte. Não é? Agora, ele emerge em determinados instrumentos. Por exemplo, o grupo focal é um lugar interessante para isso. Certo? Isso que a gente também chama de survey de experiência, quando você deixa, primeiro que é anônimo, a gente não pede que a pessoa se identifique, certo? Não há qualquer identificação de quem respondeu. É diferente quando você aplica aqui, porque de qualquer modo a pessoa está presencial, não é? Você perde um pouco você ganha uma intimidade, mas perde desse anonimato. Quando a gente manda um link para os e-mails ou para grupos de WhatsApp e a pessoa vai responder, ele diz, ninguém se identifica. Ninguém sabe quem respondeu. Quer dizer, se a gente quiser, a gente vai atrás, né? Porque pode linkar quem respondeu com e-mail e tal. Pode fazer isso, mas a pessoa não se sente tão inibida porque lá não está perguntando nome, e nem endereço, nem coisa nenhuma, nem telefone, coisa alguma. Então, e quando a gente deixa o espaço aberto para as pessoas opinarem sobre várias coisas, as críticas também aparecem acolá. Então, o grupo focal, o próprio survey também permite ali alguma possibilidade de... Agora, é difícil você sair dessa positividade. É difícil, mas a gente tem que assumir os limites. Não é? Temos que assumir os limites da avaliação. Certo? Tem uma eu não falei disso porque por falta de tempo, você falou em autoavaliação também, não foi, Sibeli? Nós temos o IPEA construiu um instrumento que está disponibilizado. Vocês podem entrar no IPEA e ir atrás desse instrumento chamado Inclua.
Tá? É um instrumento de autoavaliação para a gestão pública, para que quem está, né, os formuladores, os executores da gestão pública, se avaliem na questão racial, na questão de gênero, na questão da acessibilidade. Quer dizer, nossa política está atenta a essas demandas, a essas reivindicações. O próprio gestor, o próprio executor se avalia. E aí nós pegamos esse Inclua, que eu vou falar, está disponível, pegamos o guia do Itaú, que saiu recentemente, juntamos e criamos um guia Inclua da cultura. Estamos ainda conversando com o IPEA, com o Itaú, para que eles possam nos permitir da gente, não é, divulgar esse hibridismo desses dois instrumentos. Mas o guia Inclua, apesar de não ser específico para a cultura, ele ser geral, ele já pode ser utilizado por nós, gestores de políticas públicas. Tá liberado, está disponível no site do IPEA. Ok? Tem tempo ainda para terminar aqui? Está terminando, né? Não, acho que só para terminar aqui, que a Fernanda perguntou se é possível replicar, Fernanda, eu vou até dizer, cada situação demanda ali uma especificidade, mas nós estamos pegando o primeiro questionário que nós fizemos para a Escola de Gastronomia, nós adaptamos para Porto Iracema, adaptamos para outros espaços, adaptamos para a escola, para as escolas, adaptamos, não é o mesmo. Fomos pensando o que é que aquele projeto, aquela ação demandava de especificidade. Mas nós criamos ali, digamos, um instrumento básico que já foi testado, já foi retestado, foi adaptado, entende? Então, assim, em breve nós vamos estar, inclusive, disponibilizando um instrumental. Volto a dizer, não será um manual, mas algumas possibilidades de replicação da pesquisa.